SolarForce.com. São Joaquim, ela fica na porção mais noroeste da Cabeça do Cachorro, então fica a aproximadamente 320 quilômetros da sede da Brigada, em São Gabriel da Cachoeira. Então é uma localidade de difícil acesso, chegamos aqui através de aeronave ou embarcação. Então a comunidade aqui ela tem a predominância da etnia Curipaco, que inclusive o dialeto usado é o próprio Curipaco. Então é uma comunidade bastante simples, ainda é muito marcante ainda aquele traço da cultura indígena. Principalmente o terceiro PEF, a presença do Exército e a comunidade desempenha mais desenvolvimento, como saúde, a educação, transporte. Praticamente todo atendimento de saúde aqui basicamente é o PEF que faz. Que a gente representa a instituição, o Exército Brasileiro, que então isso é um desafio bastante grande. No início eu achava que, ai gente, o Bruno me trouxe pra cá, ai, que coisa, né? Ser mulher pensa várias coisas, você não consegue ir num salão de beleza, você não consegue fazer sua unha, você não tem mais aquele apego com coisas pequenas, você deixa isso um pouco de lado. Aqui a gente vive intensamente. Uma das nossas limitações aqui é o gerador, né? A questão da luz. Não temos luz 24 horas. Sou terceiro sargento Cícero, sou responsável pela manutenção do gerador e uma das minhas funções é ligar e desligar o gerador todos os dias. Então, são 10h55, eu vou me posicionar lá para exatamente 11 horas eu desligar o gerador. E aí só vou ligar às 11 horas da manhã, do dia de amanhã. A educação para o meu filho é uma questão muito sensível. Então quando eu fui designado para vir para cá foi uma das preocupações que surgiu tanto para mim quanto para minha esposa. Ele vive 24 horas para o PEF. Você vê, eles não têm um final de semana, eles não têm um feriado, é intensamente isso aqui. É um emprego total e de coração, né? Como eu digo. Eles fazem por amor. Cheguei aqui em abril de 2015, né? A situação aqui estava bastante precária, né? Até porque tinha um tempo que não tinha sargento agrário. Foi ano passado que eles revitalizaram, né? Eles vieram com esse projeto e aí eu comecei tudo do zero aqui, né? Não tinha nada e também não tinha animais. E vieram aves, vieram os porcos e aí a gente começou a construção das hortas, né? Chamei, cara. Seguinte, você vai pegar o primeiro GC do pelotão. Quero que você realize o reconhecimento de fronteira até a comunidade de Camanaus. Você vai observar aqui na presença de vários obstáculos que vai dificultar o nosso deslocamento. Encosta aí. Bom dia, senhor. O senhor poderia encostar a embarcação do senhor na nossa, por favor?
Existe o Tenente Bruno Igro antes de comandar São Joaquim e o Tenente Bruno Igro após o comando aqui do pelotão de São Joaquim. O que nós estamos fazendo aqui? Calma, eu vou tentar traduzir o que a senhora Jocineia está tentando falar sobre a remuneração dos militares, né? Acho que deve incomodar muito a senhora Jocineia o fato dos militares terem um plano de carreira, que é um plano de carreira federal, que não pode ser comparado às outras carreiras, porque é um plano de carreira de Estado, né? Como vocês já puderam ver no início. Mas durante eu acho interessante a ironia que ela fala que o plano de previdência dos heróis tem partido, né? Primeiro que é o sistema de proteção social dos militares. E os militares são apartidários, ou seja, nós não temos partido político. O nosso partido é o Brasil. O meu partido é o Brasil. Bom, quando a gente fala isso, a gente fala que a gente está lutando pelo nosso país. Mas parece que tem gente que se incomoda com os militares, né? E a gente vai ver durante o longo do vídeo aí, eu vou respondendo as indagações de quem deveria estar respondendo, mas está complicando mais ainda a solução da questão, que é tão bem simples assim. Não se compara a carreira de Estado com o mercado de trabalho, Jocineia. Se você poderia saber isso aí, se você pegasse e lesse mais um pouquinho, né? Não simplesmente repetisse matérias de jornais que têm uma única intenção: comprometer o Bolsonaro, comprometer o governo Bolsonaro. E são jornais que vivem atacando o governo Bolsonaro, e você usou eles só para conseguir fazer a sua meta de tentar comprovar que existem militares que compactuam com o comunismo. Então, é realmente um desserviço que você faz para a nação esse tipo de publicação. Mas vamos em frente, vamos em frente. Olá! Neste vídeo aqui, eu quero mostrar uma estratégia que os vermelhinhos amam usar para enganar os mais incautos. Ou os mais espertinhos, né, se aproveitam para dizer que é luta. Calma que eu te explico. E aí, Jocineia, tudo bem? Eu realmente estou ansioso pela sua explicação. Aliás, uma explicação que deve trazer muita elucidação aos fatos, né? Vamos ver. Chega de churumelas, vamos aos fatos, né? É o seguinte, eu peço perdão em primeiro lugar pelas duas fontes de notícias que eu vou usar nesse vídeo, que não são as minhas prediletas. Deixa eu ver se eu entendi. Você está usando fontes que você não concorda ou que você acha que não tem credibilidade. E por isso elas não são suas prediletas. Essa palavra prediletas quer dizer que você utiliza de fontes como essas que nós vamos ver agora, que são fontes que são contra o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro e são contra tudo que representa o conservadorismo e a direita. Mesmo assim, elas não são as suas mais prediletas, né? Quer dizer, você ainda acredita nesse tipo de fonte. Mas vamos ver onde você quer chegar. Porém, entretanto, portanto e mais que quanto... Eu juro que eu procurei essa palavra mais que quanto. Até porque, porém, é uma conjunção adversativa, certo? Ou seja, é o como mais, né? Entretanto, é outra conjunção adversativa também. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Você juntou duas conjunções, duas adversativas com uma conclusiva. E depois você criou um mais que tanto, que eu realmente talvez seja uma proporcional, mas eu não encontrei nem na gramática, nem no Aurélio. Mas eu acho que você deve estar querendo dizer que é importante. Agora, o quanto relativo à importância dessa notícia
tão maravilhosa que você vai passar para a gente, dessa análise que vai nos, vamos dizer assim, vai nos brindar com conhecimento, mas que tanto não deu não. Ele não entrou não. A gente tem que mostrar as estratégias dos vermelhinhos para enganar os incautos, ok? Eu vou ler a matéria, ou melhor, a manchete do canal, ou melhor, do jornal Metrópole, ok? Só um segundinho. Militares de baixa patente apelam à esquerda, ou melhor, os vermelhinhos, para mudar a reforma. Pateta, patife, patim, patibla. Patente, achei patente. Ó. Patente, cujo é frequentado por todos, também conhecido como vaso. Triunfo oficial de uma concessão a um privilégio. Agora, número 4. Posto militar. Então, posto militar. Militares de baixa patente. Bom, vamos e venhamos. Militar de baixa patente são os oficiais subalternos. Aí existem os militares de patente intermediária, que são os capitães. E os militares de patente superior, que são os majores, tenentes-coronéis e, por conseguinte, os oficiais generais, que são os de alta patente. Na matéria, que deve estar tentando explicar que militares da base, né, da hierarquia militar, ou seja, cabos e soldados, né, que são graduados, e nos casos dos soldados, nós separamos o soldado entre soldado do efetivo variável e do efetivo profissional. Entretanto, para elucidar o que você está tentando explicar aí, você está tratando principalmente dos graduados, subtenentes, suboficiais ou subtenentes e sargentos, e não de cabos e soldados, porque, primeiro, patente quem tem oficial, e soldado, a suboficial, subtenente, né, que tem a graduação. Posto e patente basicamente são a mesma coisa. E a graduação fica para aquilo que nós chamamos de praças, são as praças. Mas vamos em frente, ver o que mais que você tem de importante para nos brindar com conhecimento. Como todo mundo sabe, a reforma da Previdência foi aprovada, depois de muito, mas muito sacrifício. Porém, a reforma dos militares continua em andamento ainda, porque é uma categoria que possui um regime de aposentadoria diferente dos civis e demais funcionários públicos. Minha cara Josinéia, a matéria deve lhe fugir ao conhecimento, mas militar não tem previdência social, militar tem sistema de proteção social, militar não se aposenta, militar vai para a reserva e continua em condições de emprego, até ele ir para a reforma, que é uma idade que ele não tem mais condições de ser empregado. Portanto, há esse equívoco aí, é muito interessante a gente estar aqui explanando para você entender que não é uma diferença de garantias, não. É uma carreira de Estado. Uma carreira de Estado. Por isso, militar não tem previdência social e sim proteção social. Daí, o que acontece? As associações que representam os militares, eles perceberam que os militares podem estar perdendo alguma coisa ou outra, um benefício ou outro, assim como aconteceu com praticamente todos na reforma da Previdência. Na Constituição de 88, no seu título 5, capítulo 2º, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4, diz o seguinte: ao militar são proibidos a sindicalização e a greve. E como essas associações têm cunho reivindicatório, portanto, os militares são impedidos por lei, que eu acabei de citar, de participar de qualquer tipo de associação que venha a ter solicitação de alguma benesse ou de algum direito, etc. e tal, ou venha representar o militar. O militar leva suas demandas através da cadeia de comando. É através da cadeia de comando que as demandas são levadas. Bom, quanto à contribuição, os militares aumentaram sua alíquota de contribuições
e já perderam uma série de direitos que eles tinham, que vocês chamam de privilégio, né? E estão agora fadados a ficar os 35, não mais os 30 anos, 35 anos na atividade militar. Daí foram procurar o governo, foram procurar o pessoal do partido, né, do Centrão, ou centro-direita com o PSL, e não tiveram apoio. Adivinha para onde eles foram buscar refúgio? Em partidos vermelhinhos, como PC, ou melhor, PT e PSOL, né? Diferente do que muitos pensam, os militares não se associam, eles não têm associações. Existem sim algumas associações chamadas, por exemplo, a APEB, Associação dos Praças do Exército Brasileiro, que se auto-intitulam associações de militares, mas que não constam nos seus quadros militares, principalmente dos da ativa. E realmente não devem contar nesses quadros militares da reserva. Essas associações têm livre arbítrio para fazer o que elas quiserem, elas não seguem a orientação do Exército, elas fazem o que elas querem, entendeu? Elas vão para onde elas querem. Entretanto, elas não representam os militares, nem da Marinha, nem do Exército, nem da Aeronáutica. Mas, na própria matéria Metrópole, o líder do PSL, ele alega que os militares terão aumento até 2023 e que os vencimentos dos militares são aumentados conforme o tempo que o militar está trabalhando nas Forças Armadas. E se o militar apresenta títulos, como diplomas, por exemplo, há um acréscimo no salário também. Ou seja, o que já dá uma grande diferença se for comparado, por exemplo, aos funcionários, né, que trabalham na iniciativa privada, por exemplo. Eu fico muito feliz em poder te explicar isso, porque pelo que eu vejo, você procurar Metrópolis ou procurar o UOL ou qualquer outro meio desses de esquerda para poder se inteirar sobre como é o recebimento do salário militar, é justamente você sim está dando voz para a esquerda. Mas vamos lá, como é que é feito o salário do militar? Primeiro, o militar recebe soldo. E normalmente não é todo ano que ele recebe a reposição da inflação. E diferente do que você pensa, o que você imagina, não é apresentar... eu posso fazer uma faculdade, isso não vai mudar nada, tá entendendo? O que acontece é o seguinte, vou explicar para você, tá? Se ele sai da academia ou da ESA, ele recebe um aditivo de formação militar. Então, ele tem lá um aditivo de formação militar. Depois ele vai para fazer especialização. O oficial na ESAO, os sargentos nas escolas de aperfeiçoamento de sargento, seja ela da SLOG do Rio de Janeiro, ou seja ela da de Cruz Alta, que eu fui instrutor. Aí ele passa a receber pelo aperfeiçoamento. E depois ele vai para outros níveis, outros cursos, né? Que alguns podem ir para a Escola de Comando de Estado Maior, no caso dos oficiais, e os praças podem fazer o curso de aperfeiçoamento ao QAO, de habilitação ao QAO, que é o CHQAO. Cada um desses dá uma alíquota máxima, não cumulativa, que ou seja, fica a máxima, e essa alíquota diferencia. Bom, o que essas associações querem? Essas associações querem estender essas alíquotas para os cabos e soldados, mas os cabos e soldados não fazem cursos que são feitos através de concursos militares, tá certo? E que a carreira, conforme você vai progredindo a carreira, você vai aumentando seu soldo. Então, veja bem, quando eu era tenente, o soldo era um, capitão outro, major outro, tenente-coronel outro soldo. Quando você é sargento, o soldo é um, segundo sargento, primeiro, subtenente ou suboficial na Marinha, na Aeronáutica, e é essa a diferença de posto. Passou aí o suboficial, subtenente, a primeiro tenente, segundo tenente, aliás, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, o soldo vai ser diferente. O soldo do oficial general, que são pouquíssimos, é também diferente. Agora, se você veja bem, um oficial general, ele recebe a mesma coisa de que um assessor do Congresso Nacional recebe para início de carreira, o assessor de carreira.
Ele ganha como oficial general. O que teve essa reforma foi também uma reposição salarial e uma diferenciação da necessidade de se valorizar quem está lá em cima na carreira, porque quem está lá embaixo na carreira já foi valorizado na LRM de 2000. E um soldado EV, por exemplo, que não ganhava um salário mínimo antes, agora já ganha um salário mínimo. Um soldado EP ganha muito bem pelo que ele faz. O cabo ganha muito bem pelo que ele faz. Se ele for procurar o que ele faz, as atividades que ele faz no quartel, tipo especialista aí fora, o salário é bem mais baixo, tá certo? Aí você fala assim, por que isso? Aí tem outras coisas. Dedicação total. E aí eu poderia dar uma palestra de 2 horas aqui, mas eu quero responder ponto a ponto essas suas dúvidas, porque você diz estar explicando, mas parece que está com muitas dúvidas. Vamos em frente. Mas como os vermelhinhos sempre procuram o lado ruim da coisa, eles querem alegar que o atual presidente não vai cumprir a promessa de aumento de melhorias de salários para o cabo soldado, ou seja, para os militares, né, de baixa patente. Sei que na própria reforma está previsto o aumento, né? Ou seja, esses partidos vermelhinhos sempre pegam uma brecha para dizer que lutam pelos militares, né? Mas gozado, os militares, eles merecem sim. Eles já possuem o salário acima da média dos funcionários da iniciativa privada, por exemplo, e de muitas carreiras do funcionalismo público, na esfera municipal e estadual. Ok? Fora outros benefícios. Cara, Jocineia, essa sua observação de querer comparar o salário do militar do Exército da Marinha Aeronáutica com a iniciativa privada, ela comprova o total desconhecimento das atividades que desenvolve o Exército da Marinha Aeronáutica. Não bastasse a dedicação total, eu queria saber de você se, na iniciativa privada, por você faltar o trabalho, você pode ser preso. Eu queria saber de você se você falar, se portar mal perante seu superior, você pode ser preso. Eu queria saber se na iniciativa privada, se você chegar atrasado, você pode ser punido, e chegando várias vezes atrasado, você pode chegar a vir ser preso, e inclusive você pode ser expulso por determinadas situações ou por determinadas faltas que você tem. Eu queria saber se na iniciativa privada você entra no quartel num horário, mas não tem hora para sair, e às vezes tem que entrar antes e sabe lá Deus quando vai sair. Ou seja, não há hora extra, não há periculosidade, não há nada do que a lei trabalhista ampare o militar. Portanto, não tente comparar militar, carreira de Estado, com iniciativa privada, que você não tem comparação, a não ser que você tivesse um exército da iniciativa privada. Agora, se você quer comparar, por exemplo, um vendedor de loja, por exemplo, vamos dizer aqui, um rapaz que trabalha numa empresa, com um cabo, um soldado que está cumprindo ordem, está dentro de um blindado, que não sabe que hora que volta, que pode até morrer naquela atividade, porque é uma atividade que envolve risco, entendeu? Não tem comparação. Então é uma falácia ficar querendo comparar soldo de militar com os proventos das pessoas do comércio, porque não existe, por exemplo, as leis trabalhistas para militar, não tem FGTS, não tem nada disso aí. É o soldo e acabou, entendeu? E se você for perguntar para a maioria deles, esse soldo, pelo sacrifício que ele tem junto à família dele, é ainda muito pouco, tendo em vista as características de mudança, de sede, etc. e tal. Tá? Então eu acho muito perigoso você colocar, querer comparar com a iniciativa privada com uma carreira de Estado que não tem nada a ver. Mas vamos em frente. Só que o que eles querem colocar na cabeça das pessoas, né? Que o atual governo só está olhando para os altos
cargos das Forças Armadas para as altas patentes e estão esquecendo do cabo e do soldado. Ok? Sendo que já está previsto na carreira militar aumentos mediante o tempo de serviço e apresentação de títulos. Ou seja, se o militar quiser seguir carreira por 10, 20, 30 anos e estudar, apresentar títulos, ele vai ter um aumento já previsto. Novamente, minha cara amiga Josinéia, não é por aí. Não é porque o militar ele aumenta o tempo. Por exemplo, eu vou falar do anuênio. O anuênio caiu. Para cada um ano eu recebia 1%. Não existe mais. Caiu. Foi outro direito que nós tínhamos, não existe mais. O meu parou com 7%. Né? Estou com 26 anos de serviço. Estou aí perdendo um pouquinho, mas a norma é norma. Outra coisa, conforme a gente vai progredindo na carreira, a gente vai progredindo nos postos ou graduações. E conforme cada posto ou graduação tem a sua remuneração definida. E tem também a sua esfera de atribuição definida. Outra coisa, cursos, os que pontuam e dão algum tipo de recurso para a pessoa, é muito pouco. Agora, os cursos de aperfeiçoamento e de pós-aperfeiçoamento, né? Formação, aperfeiçoamento e pós-aperfeiçoamento são os que dão mais, vamos dizer assim, gratificação em torno das mudanças de postos. Bom, e além disso, ainda tem a gratificação de atividade militar, ou seja, o militar que está em ativa, ele ganha essa gratificação por estar na ativa, porque ele está ralando mais. Coisa que ele já não ganha quando vai para a reserva. Então, não estou compreendendo que ponto você quer chegar a respeito disso aí, mas você explicou de uma maneira completamente assim, equivocada, tá certo? Vamos em frente. Fora o aumento da inflação, etc. Só que o pessoal quer botar essa narrativa de que o governo não está pensando na categoria mais baixa, nas patentes mais baixas. Ok? E como já não bastasse essas associações de militares recorrerem ao PT, ao PSOL, para evitar alguma perca, né, na reforma da Previdência, na qual todo mundo teve que sacrificar no âmbito civil, né, os civis, a UOL fez um pouquinho pior. Eu vou colocar aqui do lado, ó, o print aqui, no qual que eles mostram que os representantes estão muito abatidos, muito irritados, falam que o atual governo está atraindo os militares, né? Enfim, há uma percepção de que a notícia, né, aqui do lado, quer apelar para o campo emocional, para levar para o leitor de que o Bolsonaro não está pensando nos militares. Se ele não tivesse pensando, ia estar cortando tudo sem pestanejar. Tudo bem, vai ter o problema de ter que trabalhar um pouco a mais, assim como as demais categorias de trabalhadores, mas os demais benefícios serão mantidos. O que os vermelhinhos querem alegar é que não está tendo aumento de salário para as carreiras de baixa patente, ok? Mas engraçado é o seguinte, né? Eu não vi essa luta quando os vermelhinhos estavam no poder, né? Então, por que os vermelhinhos, quando estavam no poder, não deram um salário condizente para os militares de baixa patente? Mas vale ressaltar que a baixa patente já tem um salário, né, acima da média no mercado de trabalho. Pode reparar, pode pegar em qualquer edital de concurso público. Mas já que essas associações, né, sempre pensaram na luta pelos militares, então por que não pressionaram esses deputados ou outros deputados vermelhinhos nos outros mandatos do PT, por exemplo? Por que essa pressão só agora? Porque eu vou ser sincera, eu não lembro. É claro que foram feitas pressões por essas associações junto
a bancada do PCL. O Vitor Hugo, o major deputado Vitor Hugo, que é militar, ele faz parte das negociações, entre outros deputados federais e senadores. O que se pede aí, principalmente, o que eu já te falei, não é sobre cabos e soldados, quem está falando isso é o pessoal, são principalmente os praças, que falam que as suas alíquotas ficaram abaixo das alíquotas dos oficiais. Eu fiz uma rápida comparação no soldo final lá em 2023 e vi os aumentos que tem que ser feito assim, ó. Você vai comparar um tenente-coronel com um subtenente, você não vai comparar um tenente-coronel com um terceiro sargento, não vai comparar. Você vai comparar um segundo tenente com um terceiro sargento. Quando você vai para as estatísticas, você vê que todos os postos, todas as graduações tiveram as suas alíquotas maiores de aumento do que dos oficiais. Se você comparar dentro do ciclo, ou seja, aqui terceiro sargento, aqui segundo tenente, primeiro tenente, segundo tenente, primeiro tenente, aqui segundo sargento, capitão, aqui primeiro sargento, né? Major, tenente coronel, aqui subtenente. Então, quando você compara as alíquotas, todas elas foram maiores, ia ser criado um posto intermediário chamado sargento-maior, que não foi criado para evitar confusão. Portanto, na verdade, esse entendimento é um entendimento de reivindicatório do tipo, vamos dizer assim, de um sindicato, né? Que se quer ganhar no grito uma coisa que a própria força já disse, é assim que funciona, é assim que o escalonamento é esse. E foi o que foi aprovado. Quanto ao presidente sair cortando o benefício, a coisa não funciona bem assim não, viu, Josiné? Para cortar esse benefício, tem que ter uma justificativa. Isso aí não foi nenhuma benesse do presidente, não. Vamos dizer assim, a promessa de campanha do presidente não falava apenas de soldo, de salários. Ela falava de condições de trabalho, ou seja, novos equipamentos, investimento no meio militar. Ela não só falava da questão salarial, mas principalmente da questão de capacidade operativa da força, tá certo? Portanto, é uma mistura muito grande que se faz. E cabos e soldados, como você gosta de falar aí, que ganha mais que a média, eles podem até ganhar mais, mas são temporários, tá certo? Tem um tempo de serviço certo, e inclusive efetivo variável de 1 ano, e o cabos e soldados são de 8 anos no máximo, tá certo? Nesses 8 anos, além de ter um salário digno, eles também têm instruções para que quando eles voltem à comunidade, quando eles voltem para a sociedade, eles possam ter uma melhor, vamos dizer assim, qualificação para o mercado de trabalho. Vamos em frente. Eu não lembro, né? E vale ressaltar que são os representantes militares que estão questionando a reforma da Previdência. Eu não estou falando que não se deva questionar, mas se deve chegar ao consenso, né, do que é o melhor tanto para os militares quanto para o governo. Os militares não discutem questão salarial com o governo. Os militares não têm associações que fazem esse papel por eles. Os militares têm a sua representação nos seus comandantes, que junto ao Ministério da Defesa fazem a solicitação e vão para o governo para aprovação. Inclusive, se você não sabe, foi por medida provisória que é submetida ao Congresso Nacional para que possa ser feito o aumento, né, no caso aí que se chama de aumento é correção, tá? Porque essa correção não acontecia há muito tempo dos soldos dos militares. Portanto, como é que não estaria bom para o governo se foi o próprio governo que fez a medida provisória? Então, você deixa a entender que os militares estão fazendo pressão no governo. Não existe isso. O militar do Exército da Marinha da Aeronáutica não pressiona o governo por causa de questão salarial. Isso seria indisciplina. Então você está querendo dizer que as Forças Armadas são indisciplinadas. É isso? Portanto, não existe esse tipo de associação
no meio militar, isto é terminantemente proibido, se elas auto-intitulam-se como associações, esse é um problema delas, mas não tem a conivência e não tem a participação dos militares. Militar não questiona salário, militar é disciplinado, trabalha e faz seu papel, e conforme suas promoções e conforme os aumentos que podem ou não ser dados dentro da pasta da defesa, eles são feitos aos militares. Porque não adianta nada lutar para se garantir os direitos de hoje, se não vai ter dinheiro para pagar amanhã os mesmos direitos. É essa observação que eu quero fazer. E para os partidos vermelhinhos, né, tiveram aí 13 anos para não sucatear as Forças Armadas, ou seja, para deixá-las em ordem no tocante à estrutura, e também para deixar em ordem os salários. Caso os salários estivessem muito defasados, então, por que deixaram, né, os salários baixos conforme a fala dos senhores da associação? Eu não defendo nenhuma associação e não participo de associação nenhuma, mas nesse caso, quando você falou da situação das Forças Armadas, não só a título de salário, mas a título de condições de cumprimento de missão, equipamento, etc. e tal, sim, os anos que nós vivemos sob o jugo do PT, sob o jugo do PSDB, sob o jugo de outros, dos vermelhinhos, como você gosta de falar, a gente teve o salário achatado, sim, e a gente teve, sim, uma perda muito grande de operacionalidade. Só que o Exército está sempre se reinventando para manter as suas condições de combate. Está sempre se mantendo da maneira que pode. Portanto, é uma pergunta que você está fazendo que eu também faço. Se essas associações que se juntaram a PSOL, a PT, para fazer balbúrdia, para fazer bagunça e para atrapalhar, sim, a reforma dos militares, no caso, a reforma da proteção social dos militares, eles sim querem fazer bagunça e não tampouco querem deixar que mais essa promessa de campanha passe pelo Congresso Nacional tranquilamente, no caso, passe pela Câmara dos Deputados e vá direto para o Senado Federal. Bom, aí agora está com o pessoal, né, que está envolvido diretamente em fazer com que o presidente Bolsonaro cumpra mais essa promessa de campanha, ok? Mas quanto a isso, realmente aconteceu no período, foi o pior período que teve, foi esse período aí de FHC e PT, em relação a não só aos soldos dos militares, mas também às questões de operacionalidade da tropa. Portanto, nesse inteirinho, isso aí é realidade, tá certo? Não é positivo, mas é realidade. Ressaltando que os salários dos militares são acima dos salários que são pagos no mercado de trabalho, ok? Não estou falando que eles ganham rios de dinheiro, mas também são salários acima da média do mercado de trabalho. Não tem como comparar o mercado de trabalho com as Forças Armadas. As Forças Armadas fazem um trabalho de carreira de Estado, tá certo? Então, você querer comparar o comércio, a indústria, com, por exemplo, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, não tem comparação. Né? Principalmente quando você fala mercado de trabalho, né? Eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada, eu nunca ganhei INSS, eu nunca tive FGTS, eu não tenho PIS, eu não tenho nada disso aí, nada disso. Eu tenho o meu soldo, é o soldo que eu tenho, tá certo? Portanto, só para você ter uma ideia, a evasão para o mercado de trabalho aqui dos militares, esse ano chegou, sei lá, a 5% aí. Você vai vendo, eu não posso falar isso de cabeça assim, porque eu gosto de apresentar números, não ficar fazendo como você está fazendo, uma ilação, sem apresentar um estudo. Mas está tendo uma grande evasão dos militares para o mercado de trabalho, pelos baixos salários, pelo tempo que a gente estuda e pelo tipo de atividade que a gente executa. Eu acho que você está falando sem conhecimento de causa, sem analisar. Você está falando simplesmente um ditado popular, porque você não tem como comparar isso sem apresentar os números, tabelas e etc. Você está partindo simplesmente para colocar, para fazer um desserviço junto à população
em relação às suas Forças Armadas. Elas podem até ganhar numa média maior, entretanto elas trabalham numa média muito maior. Média essa que você desconhece porque você fica equiparando o mercado de trabalho com Forças Armadas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Engraçado que essa luta só vem agora. E será que esses partidos iriam fazer essa pressão caso o Haddad fosse eleito? Ah, não, né? O Haddad não ia fazer reforma da Previdência. Ia esperar quebrar mais um pouco para, quem sabe, um dia fazer uma reforminha ali, outra aqui, só para dizer que não vai deixar quebrar a Previdência, não é verdade? E para esses militares que acham que o PT e o PSOL pensam realmente os militares, veja o vídeo que eu vou deixar a seguir. Se vocês querem trabalhar em um país no qual esse político do PSOL, ou o presidente do PSOL, representa. Porque na ideia dele, o Brasil deve ficar igual a um outro país que está em crise. Ou seja, será que o PT e o PSOL pensam mesmo nos militares? Pensam mesmo na saúde financeira do Brasil? Pensam na segurança nacional do Brasil? É só isso que eu quero deixar reflexão. Porque nós não podemos pensar somente nos nossos direitos. Quando a gente vai buscar ajuda de algum político, tem que se levar em conta também o que ele defende no âmbito geral. E eu não procuraria um partido vermelhinho para me ajudar na categoria na qual trabalho, né? Só para dizer que é do Partido dos Trabalhadores, só para dizer que está lutando pela causa. Não. Às vezes, dependendo do que esse partido pode conseguir para você, ele vai querer algo em troca. Não está lutando de fato e verdade pelo seu bem, ok? Então, para esses militares que acham que o PT e o PSOL pensam no Brasil e nos militares, vai um vidinho aí, ok? Para uma breve reflexão. Um abraço e até logo. Que esse pode ser mais um episódio que aprofunda a crise do governo Bolsonaro, que aprofunda os seus desgastes e que pode ir alimentando esse caldo de insatisfação, de mal-estar que hoje vai se aprofundando na sociedade brasileira. Em outras palavras, nós estamos torcendo para que o Brasil viva um Chile o mais rápido possível e que o povo na rua possa reequilibrar o jogo de forças e barrar definitivamente a agenda do governo Bolsonaro, como barrou a agenda do governo Pinheira recentemente no Chile. Josiné, a impressão que eu tenho é que tu não conhece um militar de carreira. Mas nenhum mesmo. E você tirou da sua cabeça que os militares têm associações que vão conversar com o pessoal. Isso é uma tremenda mentira, isso é uma tremenda falácia, isso é pura ignorância daquilo que se é realmente uma Força Armada. Tá certo? Não existe isso. Só porque eles falam que existe e você compra essa verdade, eles tentando jogar as Forças Armadas contra a população, você vai e faz uma matéria jogando as Forças Armadas contra a população. Deixa eu te falar uma coisa. Se as Forças Armadas fossem a favor mesmo de PT, de PSOL, hoje isso aqui já era uma Venezuela. Tá? Porque se a gente tivesse sido cooptado pelas forças, hoje você ia ver o que é uma Força Armada voltada para um partido de esquerda. Portanto, tudo que você colocou nesse vídeo tão somente foi um desserviço e uma total falta de conhecimento de causa. Usou fontes que não tem nenhuma fidelidade, tá certo? Já chegou se pedindo desculpa pela fonte que você utilizar para comprovar uma ideia sua e não uma realidade. Que você, naquele outro vídeo, afirma que são 18 mil militares com partido político, blá, 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 blá. Eu não sei o que você tem contra as Forças Armadas, mas tudo que você falou aqui, 99% do que você falou aqui é mentira, e você não mostrou nenhum dado específico, você não mostrou nenhum comparativo. Eu tinha os comparativos aqui, eu acho que no mínimo, para te chamar para um debate real, para mostrar para você, em loco, tá certo? Que você está desinformando as pessoas que estão indo ao seu canal. Elas estão saindo desinformadas. Porque tudo que você falou aí é mentira.
tudo que você falou aí é fake. É fake, porque vem de fontes fakes e que você está se utilizando de manobras da esquerda que querem atrapalhar o governo Bolsonaro e colocando o nome das Forças Armadas no meio, e você toma isso como verdade. Realmente você tem alguma coisa contra as Forças Armadas, eu não sei o que é. Eu até te peço desculpa, né, se as Forças Armadas fizeram alguma coisa para você, mas você só falou inverdade sobre as Forças Armadas, para ser bom, para não ser grosso, durante todo esse vídeo. Fica aqui a minha dica. Mais uma vez, quando for fazer uma matéria desse tipo, visite um quartel. Não fique pegando vídeo da esquerda e colocando no seu canal que parece mais de esquerda do que de direita. Realmente, você se superou dessa vez. Bom, quem quiser saber alguma coisa de Força Armada, vá ao site do Exército. Lá tem uma seção chamada Sistema de Proteção dos Militares. Veja todo o conteúdo que tem ali, porque tudo que a Josinéia colocou aqui é contra o que o Exército, a Marinha Aeronáutica pensa. E para finalizar, eu vou deixar para vocês um vídeo, né, da TV Senado explicando sobre a proteção dos militares, as características da carreira militar, da carreira das armas, da carreira, seja ela já incluídas aí a carreira das polícias militares. Essa reação minha, ela não é contra a Josinéia, não. Essa reação minha é contra essa pregação de ideias que levam a nada, de uma Força Armada que está sempre do lado de você, viu, Josinéia? De todos os outros brasileiros, tá? Mas vamos ver de quem entende do assunto, quem estudou sobre ele, não quem somente pegou uma revista que é esquerdista contra o governo de Jair Messias Bolsonaro para poder explanar sobre um assunto tão delicado, tá? Minha continência para todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com o vídeo. Valeu, gente! Olá! A reforma da Previdência dos militares chegou ao Congresso com uma proposta de economia um pouco aquém do esperado por parlamentares até da base do governo. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Seja bem-vindo, senador. Senador, obrigado. Por que o senhor acredita, o senhor já fez a defesa da reforma, da proposta do governo, né, de reforma da Previdência dos militares, por que o senhor acredita que a reforma da Previdência dos militares deve ser diferente de todos os demais trabalhadores brasileiros? Bem, em primeiro lugar, eu conheço muito a matéria. Eu tive na Câmara Federal a oportunidade de participar da Comissão de Defesa Nacional. E como eles não podem ter sindicato, eu criei uma subcomissão para tratar exatamente desse assunto específico das Forças Armadas. Primeiro que não existe nas Forças Armadas um contrato de trabalho. A Constituição prevê, tem o artigo 142 da Constituição que diferencia o trabalho dos militares dos trabalhadores comuns, seja servidor, seja seletista. Os militares têm compromisso com a nação, no sentido que eles não têm horário, né? Eles correm risco de vida, eles defendem a pátria, eles não têm fundo de garantia, não tem insalubridade, não tem hora extra, não tem uma série de coisas, e nem querem, porque o espírito é diferente de um trabalho de contrato, de uma relação de empregado e trabalhador, e empregador. Então, só para você ter uma ideia, em 2001, aliás, foi 2000, depois de 2001 foi reeditada uma medida provisória, que lá foi feita uma reforma quase que só das Forças Armadas. Para você ter ideia, eles perderam muito em 2001, a medida provisória não foi votada até hoje, está aqui no Senado, desde 2001, onde eles perderam uma série de coisas, como, por exemplo, a questão da pensão dos filhos de militares, que era uma pensão vitalícia para as filhas, que muita gente acha que ainda existe, não existe mais, desde 2001 acabou. Quando ele que já recebiam até 2001. Só aqueles que já tinham direito adquirido, que nós temos que respeitar o direito adquirido. Mas a partir de 2001, não houve mais nenhuma pensão, né, de filhas de militares, porque a medida acabou com isso. Segundo, os militares não têm fundo de garantia. Uma das coisas que existiu, que não existe mais, é a promoção de um cargo acima, então um posto acima. Se o cara era primeiro-tenente, não é? E foi para a reserva, ele vai como capitão. O capitão iria para major, acabaram com isso também. Para você ter ideia, hoje, um general de 4 estrelas, que é o último posto, né, que é o general de exército, hoje ganha, para você ter ideia, o salário inicial de um consultor da Câmara ou do Senado.
Né? Você tem hoje... Uma das críticas que os militares fazem bastante é porque algumas carreiras dos demais servidores públicos, né, têm salários iniciais superiores ao salário de um general. Banco Central, mas não só general, auditores da Receita. Se você pegar hoje, por exemplo, um subtenente das Forças Armadas, ele ganha menos que um soldado da Polícia Militar. Então, há uma defasagem incrível. Outras coisas, por exemplo, todo cidadão, trabalhador, que entrou na Justiça, aqueles planos econômicos lá atrás, 28%, todos que entraram, os civis, todos que entraram na Justiça ganharam os 28%. Os militares, e eles são obedientes, difere um pouco dos trabalhadores comuns, né? Lá tem disciplina, hierarquia, né? Tem comando, né? As pessoas são obrigadas, tem um regimento militar. Então, o comando determinou que os militares não entrassem na Justiça, reivindicando os 28% de aumento. Alguns entraram, muito poucos. Todos que entraram na Justiça ganharam e receberam os 28% de aumento. Né? Chegou ao ponto da AGU, que defende o Estado, que são os advogados-geral da União, eles fizeram uma súmula dizendo que não entrariam mais com defesa do processo, porque é uma causa ganha no sentido dos militares. Então, a grande maioria dos militares não receberam. Em 2012, 2014, eu fiz os cálculos, isso daria quase 7 bilhões, se tivesse que pagar todos os militares, que é o direito deles, porque todo cidadão, todo trabalhador que entrou na Justiça ganhou, inclusive os militares. Então, há essa defasagem de 28%. Você ainda, os militares são obrigados... Mas aí a gente está falando dos vencimentos dos militares na ativa, né, senadora? A gente não está falando depois que eles param de trabalhar. Não, mas é da ativa também. A gente não está falando do sistema de proteção aos militares, da previdência dos militares, né? Não, sim. A gente está falando da carreira, enquanto eles estão trabalhando. De carreira. O que acontece? Óbvio que, eu estou dizendo para você o seguinte, que 2001 é como se tivesse feito realmente uma reforma. E só eles pagaram tiveram esse ônus. E o pior... Eu, que fui deputado de oposição durante muito tempo, o que eu percebi, né, é que durante todo o governo PT, os militares quase que foram punidos com a desculpa da Revolução, que já aconteceu em 64, né, já tem quase 50 anos. Quer dizer, quem fez a Revolução, quem participou da época da Revolução, não está nem na ativa mais. Mas houve realmente, eu até disse por diversas vezes lá na comissão, que era quase que uma perseguição aos militares. Agora, tem que ter o sacrifício da Previdência? Tem. O Brasil precisa da reforma. Agora, o que foi feito? Qual é a proposta? Fazer de fato a reforma, e eles vão também pagar pela reforma, né? Está passando para 35 anos também, né? Tem uma série de outras mudanças, mas este é o momento também de fazer o ajuste, né? Para melhorar e amenizar as perdas com relação ao plano de carreira. Então, o governo fez uma proposta, e tem que ser separada mesmo, até porque ela não é emenda constitucional, a própria Constituição diz que é lei complementar, então não precisa de emenda constitucional, por isso é que veio o projeto para cá. Então, outra coisa que os militares são obrigados praticamente, de 2 em 2 anos, mudarem de município. Antigamente, lá atrás... exemplo dos diplomatas, né? Antes, por exemplo, só que lá em 2001, antes de 2001, antes da medida provisória, a gente percebia assim, os militares que tinham problema financeiro, eles solicitavam, tentavam de todas as formas mudar de município para poder receber uma compensação. Só que essa tabela, a última foi em 94. Hoje, eles estão pagando do bolso para cumprir uma obrigação de mudança, eles têm que pagar do bolso deles. Então, para você ter ideia, o salário família dos militares era 16 centavos, não pagava nem a tinta do contra-cheque, da impressão do valor. Então, tem uma série de problemas que realmente não foram ajustados, que agora eu acho que é a hora de fazer. Mas eu queria que a gente tentasse falar um pouco sobre a Previdência, porque todas as questões que o senhor falou são distorções que os militares enfrentam quando na carreira. Não, né? sim, assim, a melhoria salarial, carreira, exatamente. Né? Agora, a maior parte dos militares se aposenta antes dos 50 anos. Só os oficiais de alta patente que aposentam depois disso. Né? E eles passaram mais tempo recebendo o benefício do que contribuíram. O senhor acredita que isso é sustentável para a economia do país? Eu ainda vou dizer para você o seguinte, os militares, antes da Constituinte, né, eles tinham o Motepio, que era o fundo de pensão deles. O governo meteu a mão no recurso e assumiu esse compromisso constitucional de fazer o pagamento, que não é uma previdência, porque os militares não se aposentam, eles vão para a reserva, né?
Então, é um pouco diferente o tratamento. Agora, você não tem como tratar de forma igual os diferentes. Agora, com relação à aposentadoria, o tempo também foi prorrogado. Né? Eles poderiam aposentar com 30 anos de serviço, vai passar para 35. Então, aumentou 5 anos também com relação à contribuição deles, que era 7,5 mais 3,5, daria 10,5, também vai para 14. Então, há sim um aumento da contribuição e, pelo menos, está provado em termos numéricos, né, de que nos próximos 10 anos, que é o valor da economia, há um superávit. Mesmo com o ajuste do plano de carreira, ainda há um superávit superior a 10 bilhões. Ah, sim. A economia, é porque no total da economia proposta... 97 bilhões. Né, no total da economia proposta seria 1 trilhão, né, a economia geral. De toda a Previdência e assistência, a Previdência dos sim. militares seria responsável por 1% desse 1 trilhão, que seria 10 bilhões. Exatamente. É o que vai sobrar considerando o plano de carreira. Se você analisar apenas a questão da arrecadação, há um superávit aí nessa questão de 97 bilhões. Quando você fala em Previdência e na reforma, você está falando num ajuste de 97 bilhões nos 10 anos. Como nós estamos compensando essa perda salarial de anos e anos, então também tem um custo, que não é Previdência, mas é um custo, que aí, no total, na diferença, dá 10 bilhões de superávit. Senador, e em relação a uma diferenciação muito grande que está sendo feita na proposta de, como o senhor chama, de proteção, né, sistema de proteção dos militares, que eles seriam a única categoria no país que se aposentariam com salário integral e paridade. Como é que convence o parlamento de que isso é justo? Sim, não é na questão de justiça, é questão que está na Constituição. A Constituição, quando estabeleceu o regime dos militares, não é um contrato de trabalho como qualquer empregador. Então, há um sistema de proteção deles que está na Constituição. Agora, o que eu repito aqui, antes da Constituição, e eles os militares são eficientes, são competentes, né? Você pode ver que mesmo as obras que eles fazem na engenharia, não tem aditivo, não tem superfaturamento, essas coisas todas, né? Basta ver aí os últimos contratos, você vê que o Exército cumpre muito bem seu papel, e aí a Marinha Aeronáutica também. Ainda bem que nós temos, basta ver que as Forças Armadas é uma das instituições que tem maior credibilidade no país, né? Então, eu digo assim, eles são diferentes, por isso o tratamento tem que ser diferenciado. A reforma deles, como está prevista, há um superávit. E eles tinham antes um sistema que hoje, se tivesse sido mantido, né, estariam também sem nenhuma necessidade, era autossuficiente a manutenção. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que é por questão de justiça. Eles realmente estão defasados. Você não pode olhar apenas como a questão do BPC, né, que veio que é uma questão assistencial, senador, não é previdenciária. Só uma dúvida em relação a essa questão do superávit, porque o que o Ministério da Economia diz é que não vai haver superávit. O que vai acontecer é que vai parar de aumentar o déficit em relação à Previdência. Não, sim, não estou dizendo, né, em relação aos militares. No cálculo atuarial... Que não haveria um superávit nem na Previdência dos militares. Toda a Previdência brasileira seria deficitária. Não, hoje ela é totalmente deficitária. Esse 1 bilhão aí é para cobrir o rombo, né? E a reforma seria para evitar que esse déficit fosse crescente e comprometesse ainda mais o orçamento público. Sim. Mas ele vai se manter como déficit, né? Porque o senhor está falando que a Previdência dos militares seria superavitária. Eu estava tentando entender. Quando você... O que acontece? Você tem que analisar... Né, o que se arrecada deles, de contribuição, né, e o que é pago. Então, na análise que foi feita com essa reforma, aumentando a contribuição, praticamente de 10 para 14, né, 10,5 para 14, passando o prazo de aposentadoria para 35 anos, esse cálculo, nos próximos 10 anos, haverá um crescimento de arrecadação de 97 bilhões. O que nós estamos falando é que, tendo em vista que, para contrapor essa questão, foi feito um reajuste, não é? um equilíbrio, vamos dizer assim, uma reestruturação da carreira, que vai custar 80 bilhões nos próximos 10 anos. Então, há um superávit aí de um pouco mais de 10 bilhões, 80 e poucos bilhões. Então, o superávit dessa diferença do que está aumentando... Da diferença, não que a Previdência dos militares seria superavitária. Agora,
isso é bom deixar claro também, né? Essa questão de 1 bilhão nos próximos 10 anos, 1 trilhão nos próximos 10 anos, não vai resolver o do Brasil se a gente não tomar outras medidas. Porque hoje a Previdência tem um déficit muito alto, isso aí é para amenizar a situação da Previdência, que daqui a 20 anos ela vai consumir todo o orçamento, né, de arrecadação de impostos do país. Então não é suficiente para pagar. Agora, teremos que fazer outras reformas. A reforma do Estado, que está inchado, que está aparelhado, está ineficiente. Nós vamos ter que fazer uma reforma do Estado. O Pacto Federativo, temos que discutir o Pacto Federativo, rever essa questão do Pacto Federativo, a reforma tributária, tudo isso vai contribuir realmente para melhorar o país. Então, só a reforma da Previdência não é a salvação do Brasil. Sem ela, não existe salvação nenhuma. Mas ela é o componente principal neste momento. Mas, em seguida, nós temos que aprovar outras reformas para amenizar o risco que nós temos aí de quebrar o país, que já está praticamente quebrado. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente falou com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Se você quiser rever essa entrevista ou outras, assistir outras entrevistas da TV Senado, acesse o nosso site, senado.leg.br/TV, ou você pode ir ao canal da TV Senado no YouTube também. Se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. É 0800 61 22 11, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.